Glória a Deus, amém? Aleluia. Irmãos, abram vossas Bíblias no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, amém? Joel, capítulo 2, versículo 12. Quem já achou, diga assim: graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre palavras que podem nos livrar do inferno. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Graças a Deus. Joel é fácil de achar, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e aí você vai. Joel capítulo 2, versículo 12, fica antes de Amós, amigos. Diz assim, Joel capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. É isso mesmo? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em se irar e grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Diga graças a Deus. Glórias a Deus. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o fundo, para que possamos glória a Deus, irmãos. Aqui em Joel 2,12, nós temos aqui uma palavra que pode nos livrar do inferno. A primeira palavra está no versículo 12, que diz assim: agora diz o Senhor, convertei-vos a mim. Diga graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Nós sabemos que existe duas palavras: conversão, né? E convencimento. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas que se convenceram que estão numa igreja, mas eu não preciso somente ser convencido, eu preciso ser convertido, porque uma palavra diferencia da outra, porque a conversão, ela diz sobre mudanças de hábitos, costumes, atitudes, palavras. Nós sabemos que todos nós nascemos debaixo do pecado, mas através do sangue de Jesus, aquilo que era contra nós foi rasgado. Jesus pagou um alto preço e rasgou toda a célula de acusação que Satanás tinha contra nós. Uma vez que você aceita Jesus, o próximo passo é você ser o imitador dele, procurar falar, andar e se comportar como Jesus. Então, uma vez que nós aceitamos Jesus, nós nos convertemos, nós mudamos, nós já não somos mais aquela antiga criatura. A gente procura ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa moderada. Nós vigiamos não somente o que falamos, quanto o que nós fazemos. A Bíblia diz: vigiai e orai. Orar, irmãos, é fácil, o difícil é vigiar. Vigiar é uma coisa difícil,
porque o diabo, o nosso adversário, o nosso inimigo, ele não brinca, ele não dorme, e ele tem um único objetivo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é especialista em fazer isso. Então ele fica 25 horas procurando uma oportunidade de nos tragar. Então, se nós de fato não nos arrependermos dos nossos pecados e não nos convertermos, não tem como. A palavra conversão é mudança, é transformação. Na verdade, não é transformação só do físico, não é só colocar uma roupa de crente e achar que eu já estou salvo. Não, a roupa, irmão, é uma vestimenta. O que muda o ser humano não é a roupa, mas é o coração. Tem muita gente que se veste como cristão, mas dão um péssimo testemunho lá fora. São pessoas que compram e não pagam, pessoas que brigam, que discutem, pessoas que não levam nada, não aceitam. São pessoas que têm dificuldade em abaixar a cerveja. E nós sabemos que uma pessoa convertida, ela sabe que ser feliz é melhor do que ter razão. Muitas vezes é necessário nós nos calarmos. Muitos ficam discutindo, mas saiba que o tolo, ele discute, mas quem é sábio se cala. O Senhor mesmo disse: há momentos na sua vida que você precisa se calar. Vós vos calareis, e eu, o Senhor, pelejarei por vós. Deus, ele está pronto para defender e lutar as suas lutas, guerrear por você, mas é importante que você saiba o momento certo. Então, somente uma conversão, não é uma conversão no exterior, no físico, não, uma conversão dentro de nós. Aqui diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Diga amém, irmãos. O que é uma pessoa se converter de todo o vosso coração? Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você coloca o coração, aquilo dá certo. Quando você faz com o coração, fica melhor. Uma pessoa que não põe o coração nas coisas, ela faz de qualquer jeito, ela faz de qualquer maneira. Nós precisamos colocar o nosso coração quando nós vamos fazer as coisas de Deus. A mesma coisa, a minha conversão não pode ser uma conversão superficial, não, ela tem que ser de todo o coração. Eu tenho que ter um prazer de dizer que eu sou cristão. Eu tenho que ter um prazer de dizer: Senhor, como é bom estar na tua presença. Como é bom saber que o Senhor está comigo. Como é bom saber que eu sei que tem um Deus aqui do meu lado, que existe um Espírito dentro de mim, que Ele é santo, que me santifica. Diga graças a Deus, irmão. Então, queridos, tem palavras que podem nos livrar do inferno, mas essas palavras só vão nos livrar do inferno se nós colocarmos ela onde? Dentro do nosso coração. Se você não guardar essa palavra, vai ter momentos na minha ou até mesmo na sua vida que as situações vão acontecer, e se você não tiver a palavra certa, você pode colocar tudo a perder. Então ele diz aqui: ainda assim, agora diz o Senhor, convertei-vos de todo o vosso coração. Gente, o que é converter de todo o coração? É aquela pessoa que coloca o coração nas coisas de Deus. E ele aqui ainda vai dar para a gente uma forma, de como você se converter de todo o coração. Por quê? Porque o coração é do lado de dentro. O coração, ele não fica do lado de fora, fica, gente? Não, mas a pessoa às vezes, ela só se converte no exterior. Ela se veste como crente, ela parece ser uma pessoa convertida, mas na verdade ela só é uma convencida. Ele só é um convencido, uma pessoa que se convenceu que é necessário estar numa igreja, é necessário aceitar um Deus, mas ela não segue as orientações necessárias para que ela possa ir para o céu. Por isso, mais uma vez, eu volto a dizer para vocês que não basta eu estar somente com uma roupa de crente, mas do lado de dentro, se há um demônio dentro de mim. Eu me visto como crente, mas dentro de mim eu gosto de fofoca, eu gosto de fazer o mal para os outros, eu gosto de comprar e não pagar. Não, querido, eu tenho que me converter, eu tenho que ser como um bom samaritano, eu tenho que ter prazer em estender a mão e socorrer o aflito,
eu tenho que ter prazer em ajudar as pessoas, ajudar, irmão, salvar, abençoar. Diga graças a Deus. Então, nós sabemos que essa conversão é assim, é uma mudança. Você não pode ficar aqui o ano todo na igreja e você olhar para o lado e ver o teu irmão avançando e você recuando. Alguém que já repetiu de ano? Não é ruim, gente, repetir de ano? Quando chega no final do ano que sai o boletim, passei, graças a Deus. Foram 12 meses em me empenhando, me estudando, e aqui agora está o meu boletim, passei de sério. Mas uma pessoa que ela repete, ela fala, meu Deus, e ela começa a ver todo mundo passar na frente dela, e ela vai ter que voltar lá atrás. Assim também não é diferente na igreja, irmãos. Tem gente que entra na igreja, faz campanha, faz tudo, mas não vê as suas vidas mudar. Por quê? Porque ela está preocupada com as coisas exteriores, ela está preocupada com o físico, com o natural, sendo que a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Você sabe o que é o reino dos céus? Jesus disse, o meu reino não é comida, não é bebida, o meu reino é justiça, o meu reino é fazer a vontade do meu Pai. Então quando você vem para a igreja para pedir para Deus, Deus me muda, me molda, me transforma, você fala, Deus, faça acontecer uma metanoia na minha mente, para que eu possa enxergar não com os olhos naturais, mas que eu possa ter visão. Visão é você ver com os olhos do coração. Visão você não enxerga com esses olhos, mas você crê no seu coração que aquilo que você espera vai acontecer. Visão é você ter fé. O que é fé? Fé é você ver aquilo, é você crer naquilo que não existe, mas que no seu coração já existiu. Fé é a certeza, é a convicção, é o firme fundamento das coisas que você espera, porém que você não precisa ver para crer. Você espera que no momento certo, o seu Deus, o Deus dos impossíveis, Ele vai te abençoar. Querido, querida, preste muita atenção, entenda que Ele diz aqui, com jejum, com choro e com pranto. Jejum, para que serve o jejum? O jejum é para poder matar os desejos da carne. A carne, irmãos, a carne é fraca, o espírito é forte. Eu não sei se você sabe, mas Jesus, após ser batizado, ele foi levado ao deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo. E eu te pergunto, por que será que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto? Para envergonhá-lo? Não. Jesus foi levado para o deserto, irmãos, para ele vencer a última provação dele, a última tentação. E ali no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites. Não posso dizer que foi só de comida, porque bebida poderia ter, mas deserto não tem água, não tem comida. E quando ele estava no deserto, a Bíblia diz que ele sentiu o quê? Ele não sentiu sede, ele sentiu fome, porque o jejum, ele faz o quê? Ele faz você sentir fome. Às vezes você está tão distraído limpando a casa, limpando o carro. Tem gente que vira o dia trabalhando, não pensa em comida. Por quê? Porque o foco dele é limpar a casa, o foco dela de repente é limpar o carro. Mas quando você faz um jejum, a sua carne começa a brigar com o espírito, ou seja, o físico começa a sentir vontade, você começa a imaginar um sonho, sentir o cheiro de um café. E Jesus ali, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E aí quem apareceu para ele? Satanás. Irmãos, o diabo sabe que a única forma que tem de nos destruir é a carne. A carne. Por isso o diabo se aproximou dele no momento que ele estava sentindo fome. É muito importante você tomar cuidado, porque é na nossa fome que o inimigo aparece, nos pratos. É naquilo que você tem fome que as pessoas chegam para te oferecer. No momento mais difícil da sua vida, sempre o diabo vai aparecer com uma bandeja, te dando de mão beijada aquilo que você não deve aceitar. Então Jesus estava ali no deserto para ser provado, mas quem levou ele foi o Espírito Santo. Mesmo ele estando com o Espírito Santo ali dentro dele, ele sentiu fome, porque o Espírito Santo, ele fortalece o espírito da pessoa, a alma da pessoa, mas a nossa carne não, a nossa carne é fraca. A carne de Jesus na hora gemeu de fome, e o diabo chegou perto dele e disse: Jesus, tu está com fome? Está escrito,
diga para essas pedras se transformem em pães e sacia a sua fome. Era muito fácil para Jesus dizer, porque ele era Deus. Se ele falasse pedra vira picanha, na hora viraria. Mas Jesus na mesma hora disse para ele: Satanás, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Irmãos, Jesus não precisava ir para o deserto, mas ele foi para o deserto para mostrar para mim e para você que a luta que eu e você estamos passando não é para nos matar. Essa luta que você está enfrentando é para você colocar a sua fé em prática. Muitos como você não resistiram e comeram, desistiram, mas você precisa olhar o que Jesus fez. Jesus não aceitou a oferta de Satanás. No momento que ele mais sentiu fome, ele disse: olha só, Satanás, também está escrito, não só de pão, mas sim de toda a palavra de Deus viverá o homem. Você acha que ali naquele momento Jesus venceu o diabo? Não, irmãos. O diabo tentou pela segunda vez, levou Jesus para o ponto mais alto, levou para o pináculo. Existia um templo e esse templo tinha um pináculo, a ponta do templo. E ali Jesus colocou ele no pináculo e disse: ei, Jesus, está olhando esse mundo aí? Tudo isso aqui é meu. Isso tudinho é meu. Pula aí. Porque está escrito, Jesus, que Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E Jesus disse assim: não tentará o Senhor teu Deus. O diabo foi embora, mas depois voltou de novo. O que me chama a atenção na Bíblia, irmãos, que em todo momento o diabo transportava Jesus. Ele estava no deserto, transportou para onde? Para o pináculo do templo. Do pináculo do templo transportou ele para o monte mais alto. E ali no monte mais alto, mais uma vez o diabo falou: Jesus, olha aí, está vendo esse mundo aí? É todinho meu. Curva só um pouquinho a cabeça, Jesus. Adora só um pouquinho a mim que eu te dou isso tudo. Jesus olhou para ele e falou assim: arreda de mim, Satanás. Esse mundo pode ser meu. Só o que aproveita desse mundo são as almas das pessoas que estão ali. Esse mundo é seu, é do maligno, mas aquelas almas são minhas. A terra que nós aguardamos não é que nós futuramente, quando formos arrebatados, nós vamos morar nas regiões celestiais, nos céus. Então entenda que nós não podemos passar por essa terra aqui e nos apegar a essas coisas materiais. Você pode ter de tudo, mas não pode amar tudo. Você pode ter dinheiro? Pode, mas não pode adorar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro, irmãos, é o princípio de todas as coisas. Quando uma pessoa ama, ela guarda aquilo, ela se aprisiona naquilo. Querido, você pode gostar do dinheiro. Dinheiro é muito bom. Todo mundo precisa ter dinheiro, mas você não pode ser escravo do dinheiro. Então entenda que a primeira coisa que ele diz é o seguinte: converter de todo o coração, fazer jejum, chorar e o que, irmãos? E prantear. Chorar para Deus, irmãos, é quando você chora com o coração aberto e fala: Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua presença. Chorar ao Senhor, irmãos, é você reconhecer o quanto você precisa dEle. Nós estamos aqui agora conversando e qualquer um de nós pode ir para a glória agora. É só parar de respirar, é só dar uma ordem no céu: hoje vem me domar. Acabou. E eu vou com o maior prazer, se for o Espírito Santo me chamando, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Mas também, irmãos, para aquele que morre em Cristo, é lucro, é lucro. Então nós não sabemos o que pode acontecer daquela porta para fora. Eu só sei o seguinte, que a todo tempo, a todo instante, eu tenho que almejar a minha salvação. Diga graças a Deus. Aqui no versículo 13 diz assim: rasgai o vosso, o que, pessoal? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Queridos, por que Deus está mandando rasgar o coração?
e não as vestes, porque no passado existia uma tradição. Quando uma pessoa queria se humilhar, ela rasgava as vestes, ela rasgava a roupa, vestia de pano de saco. Era uma forma de humilhar, ou seja, naquela época, a pessoa para se humilhar, ela fazia isso. Mas nós sabemos, irmãos, que nós não estamos vivendo mais aquela época. Nós estamos vivendo o momento da graça. Hoje eu tenho que rasgar o meu coração. Como é que eu rasgo o meu coração, bispo? É quando eu reconheço, irmãos, que eu não sou nada, que tudo que eu tenho é dele. Se eu morrer hoje, eu não levo nada. Muito mal você, do pó você veio e você vai voltar para o pó. Isso é, se você morrer, alguém te achar. Porque se você morrer em alto mar, pode não achar você. Se você cair no meio de uma mata, pode não achar você. Então, eu acredito que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então é muito importante você entender que o teu corpo pode morrer, mas a alma é eterna, gente. A alma não morre nunca. Só que a decisão da alma é agora em vida. Você não pode decidir para onde vai a sua alma depois que você morrer. A decisão aonde a sua alma vai passar uma eternidade, se é uma eternidade no céu ou uma eternidade no inferno, é agora em vida. Você precisa aceitar Jesus, se declarar e viver por Ele. Você precisa dizer não para a sua carne. A carne, ela é fraca, mas o espírito precisa estar forte. Porque todos os dias o diabo vem com pratos. O diabo ele vem com situações para você cair. Hoje é muito mais fácil que no passado. O lugar mais seguro é dentro de casa, irmãos. Se eu pudesse ficar preso dentro de casa, eu ficaria, nem sairia. Mas há uma necessidade de sair. Só que hoje nós temos a tecnologia, temos televisão, temos internet, temos celulares, coisas que nós não vigiarmos, nós podemos cair e perder a nossa salvação. Quem está me entendendo? Sabe que Deus ele sempre vai querer avançar com você, mas tem muitas pessoas que com o passar do tempo elas têm recuado, elas têm deixado de crer nas promessas de Deus, elas não têm confiado naquele que prometeu. Lá em Malaquias diz: eu, Senhor, não mudo, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, querido, em nome de Jesus, nós temos que ver que o Senhor quer que você rasgue o teu coração para Ele. Diga amém. Que você se humilhe para Ele. Aqui diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei o Senhor vosso Deus, porque Ele é o que, pessoal? Ele é misericordioso, é compassivo e é tardio em se irar, e é grande em beneficência, e Ele se arrepende do mal. Olha só, Deus não é uma coisinha que ira a Ele. Por que não é uma coisinha que ira a Deus, irmãos? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que a nossa carne é fraca. Deus sabe, irmãos, que não é fácil vir nessa terra, mas Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele tinha enviado os profetas, Ele tinha enviado os reis, os juízes, e todos caíram. Então Ele mandou Jesus em forma de homem. Jesus andou por essa terra 33 anos. De 1 até 30 anos Jesus era homem como eu e você. Mas dos 30 aos 33 anos, 3 anos durou o ministério dele. Com 3 anos ele recrutou 12 homens e ensinou esses homens como a andar, a falar, a se vestir, e disse que eles deveriam ser apóstolos e que os atos deles deveriam ser seguidos. Então nós vimos na Bíblia, no livro de Atos, como esses homens andaram na terra, como foi a vida deles. E hoje nós estamos na igreja porque para muitos é moda estar numa igreja. Estão preocupados, se tornou na verdade um costume de estar quarta e domingo na igreja. Mas só fazemos isso, não nos preocupamos às vezes de falar do amor de Cristo, de evangelizarmos, de fazermos uma obra
na igreja. Nós às vezes não nos preocupamos em querer ajudar quem precisa. Por isso, querido, nós precisamos fazer um evangelho verdadeiro. A Bíblia diz que aquele que ganha almas sabe. Já se passaram 6 meses, já estamos no 7º mês desse ano. E quantas almas você ganhou para Jesus? Quantas pessoas você conseguiu aproximar do Senhor? Ah, bispo, é tão difícil. Mas o inferno todo dia tem tragado muitos cristãos. O inferno tem tragado muitas pessoas. O que mais tem acontecido do Covid para cá é pessoas que se afastaram da casa de Deus, pessoas que não conseguiram voltar, porque a pandemia foi para mostrar uma balança, quem era verdadeiramente convertido e quem não era. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, Deus trouxe você para dizer para você, querida, que se você está com Ele, Ele está contigo. Ele é o teu ajudador, diga amém. Por isso que no versículo 26, olha o versículo 26 de Joel 2, Joel 2,26: comereis fartamente e ficareis o que, pessoal? Satisfeitos. Louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será o que? Mais envergonhado. Joel 2,26 fala que Deus vai te dar o que você precisa. Você não vai ser mais envergonhado. Mas, bispo, como faço para que eu esteja com Deus e Ele esteja comigo? Está aqui, abra sua Bíblia aí, Jó 22. Jó é fácil, você achou Salmos, é só você voltar no livro. Antes de Salmos está o livro de Jó. Achou Salmos, logo em seguida você vai achar Jó. Jó, capítulo 22, versículo 21. Amém, irmãos? Quem já achou? Jó, capítulo 22, versículo 21 diz o quê? Une-te, pois, a Deus, e tem o que, pessoal? E tem paz, e assim te sobrevirá o que? O bem. Dá uma paradinha. Quem quer ter paz aqui nessa noite? Quem quer viver as bênçãos do Senhor? É simples, é só se unir a Ele. Quem que é casado? Quem que se uniu com uma esposa, algum esposo? A mesma coisa. Deus quer que você se case com Ele. Deus quer que você se una com Ele. Diga amém, irmãos. Bispo, como é que eu faço? Não, você não tem que fazer uma tatuagem. Até a Bíblia não autoriza. Amém, irmãos? Se você já tem uma tatuagem, não tem problema. Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Agora, o que não pode, uma vez que você sabe que não pode marcar teu corpo, fazer uma tatuagem. Então, se você já tem, você procura o teu pastor, o teu bispo, ele vai ungir com óleo ungido, vai orar e vai quebrar toda a maldição, todo encanto, tudo que foi feito, todo o pacto. Porque tem muitas tatuagens que são portas de entrada. A pessoa faz uma e não consegue mais parar de fazer. Ela faz uma flor, depois ela faz o beija-flor, depois ela vai fazendo na verdade um jardim no corpo dela. Tem umas pessoas, irmãos, que colocam letras de pessoas. Então, queridos, a Bíblia diz lá em Deuteronômio: não dilacereis a vossa carne, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Bispo, eu fiz quando eu não era convertido. Não tem problema, Deus, Ele te perdoa, porque o avisado, ele vê o mal e foge, mas o tolo não. O tolo, ele quer ir, ele quer encarar, e certamente ele vai sofrer a pena. Aqui está dizendo que eu preciso me unir a Deus. Para me unir a Deus, irmãos, é só eu confessá-lo, como diz lá em João, né? Se vós confessardes a mim, o Senhor Jesus dizendo: eu confessarei o meu Pai que está nos céus. Porém, se vós me negardes, eu o negarei. É simples. Aonde você está, você só precisa levantar sua mão e dizer: Senhor, Senhor Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu aceito o Senhor Jesus Cristo de Nazaré como meu único, verdadeiro, suficiente Senhor, Salvador da minha vida.
Irmãos, quando você confessa Jesus de voz alta, vem um anjo, pega o teu nome, escreve no livro de vida. E a partir daquele momento que você aceitou, você passa a ser propriedade exclusiva dele. E aí o segundo passo é o quê? Você se converter de fato, de verdade. A conversão, ela acontece no caminhar na igreja. Você vai ouvindo a palavra de Deus e essa palavra vai queimando dentro de você. Essa palavra vai cortando. Essa palavra é como se fosse, não, ela é uma espada de dois gumes. Para que serve uma espada? Para separar, para cortar o podre do pão, né? Na verdade, essa palavra vai separar a luz das trevas. Então, a conversão vem de dentro para fora. Quem muda é o Espírito Santo, não é o pastor, não é a igreja. O pastor tem que pregar a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, a palavra, e essa palavra vos libertará. Então, uma vez que você se une a Deus, você passa a se tornar um só Espírito. O Espírito que passa a habitar dentro de você é um Espírito Santo, limpo, puro. Diga graças a Deus. Então você passa a ter paz. Diz mais aqui, versículo 22: aceita-te, eu estou te pedindo. Essa lei coloca na sua boca, põe essas palavras aonde? No teu coração. Irmãos, uma vez que você se une a Deus, a palavra dele tem que estar na tua boca. Você tem que ficar dia e noite falando da palavra dele, glorificando o nome dele. Tem gente que na igreja fala da palavra de Deus, mas lá fora espragueja, murmura, xinga. Tem pessoas que infelizmente a boca dela parece o estrado de um chiqueiro, é feia, fedida, a boca é podre, porque saem palavras que têm o poder de matar os outros, sendo que a Bíblia diz que eu tenho que pegar as palavras de Deus da Bíblia e botar aqui dentro. Como diz a Bíblia, não se paga o mal com o mal, mas se uma pessoa te fazer o mal, procure devolver o bem para ela. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, não fique com raiva, caminhe duas, porque podem até te matar, mas não conseguem tirar de dentro de você o Espírito que está dentro de você. Eu até me lembro de um pregador que ele foi pregar numa praça, e aí o homem chamou ele e falou: se você não parar, eu vou cortar as suas duas mãos. E ele não parou, mandaram cortar as duas mãos dele. No outro dia ele foi pregar sem as duas mãos, e ele falou assim: se você não parar de pregar, agora eu vou cortar as duas pernas. Cortou as duas pernas dele. No outro dia ele foi numa cadeira de roda, e ele falou assim: olha, se você não parar de pregar, eu vou cortar a sua língua. E ele não parou, irmãos. E aí cortaram a língua dele, levaram ele para um pouquinho de ônibus, colocaram sobre uma praça, e ali ele começou a soprar. E diz que com o assopro dele as pessoas se convertiam, as pessoas se inclinavam a Deus. Irmãos, pode tirar o que for de você, mas não pode tirar. Mandaram matar aquele homem, mas aquelas pessoas que foram convertidas por ele se multiplicaram e se multiplicam até hoje. Talvez você está aqui nessa noite e você é perfeito, tem as pernas, os braços, a boca, a língua, e não tem falado do amor de Deus. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Você precisa pregar a palavra de Deus. Ser pregador é falar o que está na Bíblia. Será que não tem nenhum versículo na Bíblia que você não saiba falar para alguém? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todos que o recebessem. A Bíblia diz que é dado um poder para quem recebe Jesus. Todos quanto receberam Jesus, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Ei, quando você é filho de Deus, você tem poder de olhar para você e falar: pai, me dá poder de filho. Você acha que Deus precisa bater na porta para entrar aqui? Nessa igreja não. Ele bate na porta do coração do ser humano, porque o coração do ser humano é o único lugar que a maçaneta do lado de dentro. E quando Jesus chega a bater na porta de alguém, é porque ele está do lado de fora, e ele quer entrar na vida dessa pessoa para mudar. Ele quer cear com ela. Então entenda que
Nós precisamos nos unir a Deus. E aí diz no versículo 23: se você se converter ao Todo-Poderoso, você será edificado. Irmãos, quando uma pessoa se converte, Deus edifica ela. Edificar, Deus reconstrói ela. Deus dá para ela o que ela precisa. Você não precisa correr atrás de bênção. Você não precisa fazer campanha. Não, você precisa se converter. Depois que você se converter, aí sim você faz uma campanha para alguém da sua família vir para a igreja. Pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe.